Bom dia a todas e a todos. Primeiro, agradecer a parceria de todas as pessoas envolvidas nesse momento, que foi uma construção coletiva. E como construção coletiva, a gente sobre sobreviver e sobre atuar diante das dificuldades próprias dos nossos quefazer enquanto profissionais dessa instituição, acrescidas da nossa identidade enquanto mulher, que a gente vai trabalhar ao longo da fala, certo? Me coube, por especificidade de formação e também por eixo de militância, a trabalhar um pouquinho a questão das políticas públicas. Então eu vou procurar ser bem breve, né? Porque tem uma parte que a gente vai ter que interferir no final. E aí, para trabalhar essa temática, antes eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas. A Anitta falou da questão da felicidade, da autoestima. E aí, para fazer um gancho e não parecer essa fala, que vai falar de políticas públicas, que vai falar de leis, que vai falar de intervenção no legislativo, né? Que vai falar do nosso quefazer político para que os direitos das mulheres sejam garantidos, vamos fazer um link com a fala de Anitta, quando ela falou de felicidade e autoestima. A felicidade, ela envolve uma poliangularidade, né? Não sou psicólogo, desde já, peço desculpas aí a Gustavo se der uma derrapada por aqui, mas eu queria chamar a atenção que para a felicidade, ela não cai do céu, ela é um processo de construção. E é um processo de construção que é individual e que é coletivo, que envolve um aspecto subjetivo, que é da forma como a gente elabora as experiências que a gente tem e como a gente sente essas experiências, e é também um aspecto objetivo, que dá conta de como se efetiva as condições objetivas para que essa nossa felicidade, enquanto mulher ou enquanto ser humano, a gente está fazendo só o corte porque o momento é das mulheres, ela se efetiva. E aí, para fazer esse gancho mais efetivamente, eu diria que a construção da felicidade num ambiente de submissão, de violência doméstica, de violência simbólica, né? De violência simbólica institucional. O que é violência simbólica e o que é violência simbólica institucional? A Anitta falou muito antes que a gente, para fazer acontecer as coisas no nosso dia a dia, é difícil, no âmbito privado, no âmbito público, e que os preconceitos e as visões que as pessoas de nossos pares têm do nosso quefazer e da nossa inserção na vida e na sociedade, ela vai estar entremeada por isso. Então, as nossas demandas, tanto afetivas como profissionais, elas nem sempre são acolhidas de uma forma igualitária. Por que isso? Porque nas instituições, como nos espaços domésticos, como nos espaços privados, em todos os espaços, essa relação de dominação, ela está permeada. Então, se a gente quer falar de felicidade da mulher e de autoestima, como a Anitta falou, a gente tem que falar de construção coletiva. E por isso a importância das políticas públicas. E por isso a importância das políticas públicas. Então, as políticas públicas e as políticas públicas voltadas para as mulheres, né, aí a gente elas têm que garantir as condições objetivas necessárias para que essa mulher possa se desenvolver plenamente nas condições que ela o máximo tiver, nas condições, a gente fala assim, nas condições de equidade com os homens, reconhecendo que nós somos diferentes, mas não podemos ser desiguais. Por isso que é o passo na frente primeiro, para depois a gente chegar ao lado. Porque se a gente for esperado chegar ao lado junto, a gente não vai chegar nunca. Porque as condições não estão postas para nós. Então, nesse sentido, a gente começa a discutir a questão das políticas públicas, tá?
E as políticas públicas são todas aquelas diretrizes, os princípios, as ações governamentais, se for porque também as políticas sociais, e há políticas também voltadas nos âmbitos institucionais que não estão ao nível do público, mas a gente está falando de políticas públicas. Então é todo esse arcabouço legal de ações, de programas, de projetos que vão dar essas condições necessárias à efetivação das ações voltadas para as mulheres. E é através das políticas públicas que a sociedade civil, nós que estamos aqui, estudantes, donas de casa, servidores públicos, é através das políticas públicas que a gente consegue fazer a relação entre a sociedade civil, que somos nós aí, aqui representados pela plateia, majoritariamente, a sociedade civil e o Estado, que é o poder governamental. Então, houve um tempo em que havia políticas, ações voltadas para mulheres. Então, tinha lá, só que a concepção dessas ações colocava as mulheres na condição tradicional. Que condição tradicional era essa? Isso que a Anitta falou. Na condição de mãe, de nutriz e de cuidadora. Então, as políticas públicas eram voltadas nessa área. Então, era para amamentação, para acesso ao cuidado do bebê. Então, todas voltadas para essa área. Quando a gente começa a falar em políticas públicas para as mulheres, a partir de 2003, isso vem forjado ao longo do processo. E ela é incorporada em função de quê? Aí a importância do movimento feminista e de a gente acabar com esse forço de dizer que o feminismo é uma coisa diferente quer dizer, que equivale ao machismo. O machismo, ele denomina a dominação do homem pela mulher. O feminismo, ele reivindica condições de equidade e de igualdade. Então, houve todo um movimento feminista que a nível mundial ele é bem antigo e que vai se configurando no sentido das mulheres discutirem onde é que elas estavam não tendo seus direitos negados. E esse movimento vai às ruas pedindo voto, esse movimento vai às ruas pedindo uma série de ações. E na década de 80, a gente vai dar um pulinho para ser mais conciso, na década de 80, esses movimentos começam a perceber que a reivindicação por si só, vamos dizer, pressionando o poder público para que as políticas públicas se efetivem, ele está muito poliangular. Então você reivindica e eles começam a se organizar e se profissionalizar também através das ONGs, que num primeiro momento meio que substituía as funções do Estado, né? E aí as ONGs também percebem que o papel fundamental das ONGs feministas não era só a reivindicação, não era só fazer algumas ações em substituição à política de Estado, mas era necessário que elas começassem a intervir enquanto propositoras dessas políticas. Então, nesse movimento de proposição, começa a se forçar, a se reivindicar a criação de entidades e organismos públicos que possam efetivar as políticas públicas para as mulheres. E aí, as políticas públicas voltadas para as mulheres começam a ter um outro eixo, que é um eixo de gênero. O que é esse eixo de gênero? É dizer o quê? Que as ações voltadas para a mulher têm que ter uma direção. E que direção é essa? É a direção do rompimento ou das condições necessárias para que essa condição de subalternidade ela seja superada. Então, as políticas a partir de 2003 começam a ser forjadas na construção dessa direção. Não é voltar só para ela cuidar bem da casa, não é voltar só para ela ter uma gravidez feliz, uma gravidez equilibrada, mas é voltada para dar a ela as condições necessárias de renda econômica, né? Para que ela possa intervir e ser empreendedora, como muitas mulheres daqui são. É o crédito para que elas possam montar o seu próprio negócio. É a visão dos direitos sexuais e reprodutivos,
como a questão da autonomia sobre o seu próprio corpo, a decisão de ter filhos ou não. Então, tudo isso vai imbuindo e vai tomando conta das políticas públicas. E como é que isso se efetiva? É de falar de ação concreta e de ação concreta, dia a dia, nessas atividades. Então, e não adianta qualquer ação, não. Não adianta, me perdoem, fazer ações assistencialistas, de distribuição de enxoval para a mãe, que são coisas importantes, sim, agora importantes se tidas naquela dimensão da ajuda naquele momento, são importantíssimas, porque quem não tiver, efetivamente, talvez não saia com o bebê da maternidade, mas isso não é política pública, para mulheres sobretudo, isso não é política pública, e nem é serviço social. Serviço social é intervenção cotidiana na construção de novas condições de atendimento e não assistencialismo. É preciso também que a gente tenha criação de meios para que essas políticas sejam efetivadas. Então, a concepção de gênero, então é nessa política que tem que dizer que eu estou fazendo aquela ação para aquela mulher se tornar autônoma. Eu estou fazendo aquela ação para aquela mulher sair daquela condição de subalternidade. Eu estou, enquanto governo, fazendo essa ação para que essa mulher domine a fala pública. Eu estou fazendo pelo governo esta ação para que a mulher que teve seu rompimento com a escolaridade, ela volte a se inserir na educação e ela acha importante e acha que pode. O governo está fazendo essa ação para que a mulher se insira com o sistema produtivo ou com alguém que gera renda. Eu nunca vi ninguém autônomo sem geração de renda. Eu nunca vi autonomia de qualquer pessoa que seja no sistema capitalista se não gerar renda, se não souber o que vai fazer com o dinheiro, se não estiver pedindo a alguém, né? Deixando de pedir a alguém. Então esse é um outro eixo para a gente estar trabalhando a questão das condições para que as políticas sejam efetivas. Outro, é preciso que haja canais de debate, e canais de debate como esse. Isso aqui é um canal de debate. Isso é um canal de debate. Os conselhos municipais de políticas públicas para mulheres, que também não existe aqui, é um canal de debate. O Conselho Estadual de Política para as Mulheres, do qual eu faço parte, é um canal de debate e de propositura. É de lá que saem as propostas para a elaboração das políticas públicas em nível de Estado. Mas não precisa dessas coisas muito, não. Precisa também grupos de discussão, como os coletivos, feministas ou não, como o grupo de mulheres de Xangapia, como o grupo de mulheres das comunidades da Chã do Jardim. Agora é preciso que os movimentos também capacitem os grupos já organizados nessa perspectiva de gênero, porque se não for capacitado nessa perspectiva de gênero, vai ser capacitado na outra perspectiva da subalternidade. E aí a gente inverte as conquistas que a gente teve, não só na fala, não só no como a gente se coloca, mas na efetivação das políticas públicas mesmo. E o final mesmo, né, a questão das estratégias, né, os modelos de organização para mulheres. É preciso que a gente comece a discutir. A gente vê assim, clube de mães, fundamental, né? Mas o clube de mães hoje ele tem que ter uma redefinição do seu papel. Começar a discutir essas coisas. E não só os problemas são o mesmo, o olhar deve ser diferenciado. Qual é o eixo, qual é a direção? Autonomia em tudo que a gente possa fazer. E aí, quais os desafios para que isso acontecer? Não adianta também, eu vou pegar o exemplo, viu, Ana Paula, para que fique mais fácil. Não adianta a gente criar uma coordenadoria de políticas públicas para as mulheres e aquela coordenadoria ficar isolada e ter ações voltadas para as mulheres na perspectiva de gênero, que é essa que a gente colocou, na perspectiva de levar a autonomia, e não conseguir fazer um diálogo com a Secretaria de Serviço Social, de Ação Social aqui, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com as delegacias, com a Segurança Pública, porque lá a Segurança Pública vai continuar, não estou dizendo que faça de todo, mas a tendência majoritária, a quando a mulher for denunciar, aí diz assim, mas
converse com ele, vamos ver como é que ajeita. Quando a lei já diz que o indicativo não é a conciliação, mas são as medidas protetivas, são esclarecimento das mulheres, uma série de coisas. Então, a coordenadoria, junto com os movimentos sociais e os organismos organizados e as entidades organizadas, deve fazer esse diálogo. E isso é que a gente fala de intersetorialidade. Os setores eles estarem relacionados. E hoje, política pública efetiva só se faz com isso. A gente tem os mecanismos, a gente não sabe fazer o controle social. Porque se não fizer o controle social, se não estiver fazendo tudo isso, continua as pessoas fazendo da mesma forma. E aí, para a gente finalizar mesmo, a gente vai só colocar a questão de como está isso. Acho que eu coloquei já. Eu já coloquei. E aí, a gente tem, em nível de Estado, o organismo de políticas públicas que trabalha com essa questão é a Secretaria de Políticas Públicas e Desenvolvimento Humano. Políticas Públicas para Mulheres e Desenvolvimento e Diversidade Humana, que trabalha não só com as questões da mulher na gerência de equidade de gênero, com a questão dos negros e das comunidades tradicionais, que são a comunidade cigana e os quilombolas, e no terceiro eixo, o público LGBT, o pessoal as pessoas, os homossexuais e as lésbicas. Então essas três instâncias, elas formam o eixo da política pública em nível de Estado, que precisa ser monitorada, que precisa ser acompanhada, que precisa ser criticada, né? E aí eu ia chamar a atenção para mais uma coisa, vai me caber também aqui como assistente social, como dirigente partidária também, da gente ter a sensibilidade, a honestidade intelectual, né? E o compromisso político de saber que em qualquer instância há uma parte que é do seu partido, uma parte que é do seu grupo político dentro da instituição X e a outra parte que atravessa e é transversal a isso tudo. No caso da coordenadoria, a gente compreender que a presença na Assembleia, na Câmara Municipal amanhã, é uma participação ao mesmo tempo de todos os partidos, é partidária e ela deve ser suprapartidária também, porque o que está se colocando dentro do eixo são as políticas públicas para as mulheres. Para mim isso é fácil de compreender, que é um absurdo, mas isso é cidadania. Mas para outras pessoas não. E eu gostaria de fazer porque, ao mesmo tempo, a gente reflete e a gente liga a luzinha para saber como as coisas acontecem na nossa casa, no espaço público, na Câmara, nos alojamentos, né? Na instituição, no nosso que fazer. Não é porque fulano ali é de gestão tal, cicrano ali, na hora da diferença, é diferença acirrada, é peitando, é empoderamento. Na hora que as coisas se unem, a gente tem que forjar para isso, ok? Isso não é ser partidário não, é ser partidário sim, mas é saber o limite de cada instância que a gente pertence, ok? Então eu agradeço a convite, né, a forma de inserção, e a gente abre aí para que vocês possam se colocar depois para algumas intervenções, eu não sei como é que vai proceder. Obrigada. Esse é um poema de Chuma Chumarri, que é uma feminista brasileira, militante, na ativa, né? E que fala dessa luta de romper as barreiras aí, que nos faz, todas nós, sermos reconhecidas na mesma luta, mesmo que a gente não perceba. E o poema diz assim: essas e outras. Essas que se embrenharam mata dentro e se negaram aos colonizadores. Essas que lavraram chibatadas e fundaram quilombos.
essas que pariram e criaram filhas e filhos, e as que não pariram também, essas que clamaram por escolas e derrubaram muros com pontas de dedo, essas que escreveram e as que nem assinaram o nome, essas que quiseram ser cidadãs e sonharam com todos lutando, essas que ocuparam ruas e praças e as que ficaram em casa, essas que trabalharam nas fábricas e com enxadas no campo, essas que foram datilógrafas, secretárias e doutoras e lavadeiras, essas que não se comportaram tão bem, nunca, e que tudo fizeram sem pedir licença, essas que desafinaram o coro do destino e abriram alas, essas somos todas nós.